Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Comédio Desk. Eu sou Yaziel Abner e hoje nós vamos estar trazendo aqui o primeiro vídeo de um Hello World em cada linguagem, que é uma iniciativa do nosso grupo, onde nós vamos trazer em todo vídeo uma linguagem diferente e vamos mostrar um pouco da história, do funcionamento e das aplicações dessa linguagem. Depois nós vamos fazer um tutorial ensinando a configurar um ambiente de trabalho daquela linguagem e por fim nós vamos escrever um pequeno programa Hello World, que é uma tradição entre os programadores que estão aprendendo a programar naquela linguagem nova. O objetivo é oferecer um vídeo curto, informativo e que não demande muito do seu tempo. Apresentações feitas, vamos para o vídeo de hoje, a linguagem que vai ser Python. Muitos amam e muitos detestam, mas não há como negar que Python vem se tornando cada vez mais popular, tanto entre jovens programadores quanto entre veteranos que programam há vários anos ou até várias décadas. Para se ter uma ideia, em junho de 2017, Python foi a tag mais popular do Stack Overflow, um dos maiores fóruns de programadores do mundo. Muito de sua popularidade se deve ao fato de que Python é uma linguagem relativamente simples, e com um mínimo de conhecimento em lógica de programação, qualquer um consegue escrever um Hello World. Empresas também vêm empregando Python mais e mais em seus sistemas, justamente pela sua simplicidade. E isso lhes confere um bônus inegável: produtividade. Muitos programadores conseguem ser muito mais produtivos em Python em relação a outras linguagens justamente por sua simplicidade. A linguagem foi desenvolvida pelo programador holandês Guido van Rossum em 1990 e vem sendo desenvolvida ativamente pela Python Software Foundation desde março de 2001. Bom, indo para a parte de características da linguagem, nós podemos ver que o Python é uma linguagem multiparadigma, ou seja, ela suporta vários paradigmas diferentes, sejam entre eles o estruturado, o funcional, o imperativo, o reflexivo ou o orientado a objeto. Python é uma linguagem de alto nível, com o seu código sendo muito parecido com linguagem humana. É possível entender a linguagem facilmente se o programador souber o básico de inglês. Python é interpretado, o que significa que a linguagem executa diretamente os comandos sem passar todo o programa por um compilador, como Java ou C fazem. O Python ele também é uma linguagem fortemente tipada, o que significa que operações como, por exemplo, somar um valor a um booleano ou somar um inteiro a uma string, eles não são permitidos, por mais que você não tenha que declarar qual é o tipo de variável. Python usa principalmente o sistema de tipagem duck-typing, onde os métodos de um objeto definem a usabilidade dele para o programa, e não o tipo do objeto em si. Existem várias implementações de Python, sendo a implementação referência o CPython, que é escrito em C e Python, e define interpretador e compilador, que transforma o código em bytecode, um formato mais legível para o interpretador. Existem outras implementações populares, porém não referência, são como o Jython, implementação em Java, MicroPython e CircuitPython, focadas em microcontroladores, e PyPy, um compilador just-in-time que oferece a performance superior ao interpretador do CPython. Agora nós vamos para a parte de configuração do ambiente da linguagem Python. Lembrando que nós vamos fazer tudo aqui no ambiente Linux, então se você usa um Windows ou um Mac, nós vamos deixar o link oficial aqui embaixo para você ler o manual e aprender a instalar no seu ambiente também. Bom, o Python ele já é uma linguagem padrão de boa parte dos pacotes Linux, das distribuições Linux. Então, se você abrir o terminal e digitar Python ou Python 3, ele já vai abrir diretamente o interpretador da linguagem. Daí é só você digitar print, abre parênteses, hello world, entre aspas, e fecha parênteses. E ele já vai te retornar o hello world bonitinho como a gente quer. Porém, muitas das vezes a gente não vai usar o terminal diretamente, ninguém programa diretamente no terminal. O que a gente faz é um arquivo de texto onde a gente vai colocar o nosso programa e depois a gente roda ele no terminal. Bom, se você teve algum problema com executar o programa do Python, se ele retornou como se o Python não tivesse instalado, é super simples de instalar o Python. É só você abrir uma janela terminal, geralmente o atalho é Ctrl Alt T. Vou aumentar um pouco o tamanho da minha janela, se enxergarem legal. E instalar o pacote do Python com o gerenciador de arquivos. O gerenciador de
arquivos não, gerenciador de pacotes. O gerenciador de pacotes do Ubuntu é o apt, e é só dar o sudo apt install python. Ele vai pedir tua senha de administrador, senta com a sua senha, onde caminha aqui. E ele vai instalar, só que aqui no meu caso ele já está instalado, então é isso. Uma nota é que o Python, se você digitar Python aqui, ele vai abrir o interpretador de Python. Só que aqui ele está usando o Python 2.7.1. Ctrl D para sair. Para você usar a versão mais recente do Python, você teria que instalar o Python 3, no qual já está instalado. Para daí ele abrir a versão 3.8.2, que é a mais recente, que tem mais funcionalidades. Isso é uma diferença que varia de instalação para instalação. Eu tenho alguns colegas que instalaram versões mais recentes do Ubuntu, e já vem o comando Python já evoca por padrão o Python 3.8. Enfim, é só você checar ele aparece em digitar Python no seu terminal e ver que versão que aparece. Enfim, era isso para a instalação do Python. No tutorial de hoje a gente vai estar usando o Visual Studio Code, que é um editor de texto open source da Microsoft. E ele é um editor de texto muito bom. Ele tem suporte para um montão de linguagens diferentes, e é só você baixar as extensões de linguagem na loja de extensões deles, que é integrado no aplicativo. Enfim, dá um clear aqui para limpar a tela. E para instalar, você pode fazer isso de jeito fácil, que é pela Ubuntu Software, e entrar lá e fazer as coisas direto pela interface gráfica. Ou você pode fazer isso do jeito rápido, que é usando o Snap, que é o gerenciador, que é um outro gerenciador de pacotes que vem com o Ubuntu. Utilizando esse comando aqui, sudo snap install code ---- classic. Ele vai dizer aqui que já está instalado, porque já está instalado. Daí é só abrir o Visual Studio Code aqui. Eu já deixei uma pastinha separada para o tutorial. E aqui, clique em New File, Hello World.py. Ele vai abrir o editor aqui do lado. Vem aqui, digita print Hello World. Ctrl S para salvar. Dá para adicionar o autosave, que eu recomendo bastante, para caso você feche sem querer ou aconteça algum outro imprevisto. E para executar isso daqui, é só abrir um terminal na mesma pasta que você tiver que tiver o arquivo. E a maneira mais simples de fazer isso no próprio editor é clicar aqui em terminal, novo terminal. Ele já vai estar na mesma pasta. É só você digitar Python ou Python 3 para ilustrar aqui e o nome do seu programa, que é Hello World.py. E ele vai printar o que tiver escrito aqui. Simples assim. Mas também é possível você fazer isso fora do editor de texto. Eu vou vir aqui e abrir uma nova janela do meu arquivo aqui. E vou criar direto na home vou abrir no terminal isso aqui e eu vou dar vou fazer pelo um outro editor de texto legal, que é o Nano. Ele vai abrir um arquivo aqui. Print ele vai printar alguma coisa. Eu vou dar um Ctrl S e um Ctrl S para sair. E se eu digitar aqui Python A, ele vai printar aquele A. Sim, você não precisa botar o .py no final para ele para ele entender que aquilo ali é um arquivo do Python. O Python ele é esperto o suficiente para entender o que ele pode ou não executar. Bom, enfim, eu acho que foi isso por hoje. A ideia era dar uma introdução rápida com a linguagem, e a gente já mostrou para vocês como fazer o mais difícil, que é instalar a linguagem e configurar um ambiente. O que não é tão difícil assim, porque Python, como foi dito várias vezes durante esse vídeo, é uma linguagem simples e ela é
boa para iniciantes. Deixa os seus comentários na descrição. A gente está começando agora e é muito importante para a gente ter feedback do que vocês acharam do vídeo. Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova hoje. E foi isso por hoje. Até mais, gente.